18. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Antes do avivamento, Deus faz um rebuliço. Ele vem, ele exorta, acerta o passo, é jejum, oração. E agora, depois de tudo isso que nós meditamos nesses dias, vem então daí o derramar do Espírito Santo. Então, quando Joel profetizou isso aqui, deve ter sido um escândalo, né? Porque o Espírito Santo era dado sob medida. Lá no meio do povo inteiro, Deus escolhia um homem e dava o Espírito Santo para ele. Quando Deus escolheu Moisés, ele colocou ali Arão e Miriam, os três que tinham unção. Quando foi questionada essa unção, Deus mandou cada um que se dizia profeta colocar a vara dele dentro da igreja, dentro da tenda, e no dia seguinte eles iam ver quem era o profeta. Somente a vara de Arão floresceu, porque os outros entenderam que a visão era aquele profeta. Quando Moisés ficou com um encargo pesado, quando mandou escolher 70 homens, e Moisés tirou do espírito que estava sobre a vida dele e repartiu com aqueles 70 homens. Então a porção era limitada. O Espírito Santo era dado para vocês executar o tempo. Ele tinha que receber o Espírito Santo para executar uma missão, depois acabou. Então essa profecia de Joel aqui seria uma grande reviravolta na humanidade. Então ele fala assim: deve ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Hoje já não existe mais, depois da morte e ressurreição de Cristo, tudo que Cristo ressuscitou, o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo. Fala assim: se Jesus Cristo não morresse, ele ficaria sozinho. Mas ele morrendo, ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo é derramado sobre todo mundo, porque é o Espírito Santo que revela Jesus Cristo, que revela a libertação. Então, se nós não tivéssemos o Espírito Santo hoje, nós não seríamos culpados da rejeição. Agora, o Espírito Santo revela, quando Paulo fala assim, o que eu aprendi, não aprendi com outro nenhum. Então você não depende do pastor correto de você, para a porção que é dada para você, isso tem o Espírito Santo. Você pode aumentar essa porção. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Todo mundo recebe o Espírito Santo hoje. Ficamos lá de fora. Depois do batismo, ele entra, você recebe o dom da vida que vai ficar dentro de você. Mas todo mundo tem essa mesma oportunidade. Então, naquele tempo, pouquíssimos homens que tinham essa porção. A unção vinha sobre o rei para governar o povo e vinha sobre o sacerdote. E a palavra de Deus hoje diz que nós somos reis e sacerdotes. Nós temos a unção do rei, do governo, e nós temos a unção do profeta. E ele fala, Paulo fala assim: buscai os melhores dons. Então existem dons que nós temos que buscar. E Deus não reparte para curiosos. Deus, ele dá para quem vai usar. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aqui começa uma grande diferença. Ali era comum. Quem que tinha a visão? Para quem que dava a visão? Dava para o ancião. Então ele fala assim: e os vossos filhos terão sonhos. Os sonhos eram maneiras normais de Deus revelar as pessoas. Deus falava com os homens de Deus à noite, a hora que estavam dormindo, Deus falava com ele. De manhã ele levantava e fazia a profecia. Então o povo clamava, orava, e à noite Deus dava a resposta, e de manhã, por isso que o choro pode durar uma noite e a alegria vem para amanhã, porque amanhã vinha a revelação da palavra e as pessoas eram libertas. Só que aqui o derramar do Espírito Santo foi tão grande que até as crianças começaram a profetizar. Quando Deus vai usar, ele usa até criança para profetizar. E isso era totalmente sem precedente. Agora, tem um outro detalhe aqui, e também sobre os servos. No Velho Testamento não existe escravo sendo profeta.
E aqui Joel profetizou que até os escravos profetizarão, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígio. A consequência de se derramar o Espírito Santo é começar os milagres. Então nós temos que buscar o derramar do Espírito Santo. Como é que nós nos enchemos com o Espírito Santo hoje? Todo mundo recebe o Espírito Santo, mas estar cheio do Espírito Santo é outra diferença. Ter o Espírito Santo, todos nós temos. Agora, o estar cheio, para estar cheio, não diz assim: se você guardar a minha palavra, eu e o Pai veremos e faremos morada no céu. Então, qual é a palavra que nós vamos guardar? O amor, em primeiro lugar. Agora, nós temos que dominar a nossa carne. O pecado não pode ter domínio sobre a nossa vida. Então, nós temos que aniquilar a nossa vontade para estabelecer a vontade de Deus. João Batista falou assim: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. A cada dia que passa, eu tenho que buscar menos a minha vontade e mais a vontade de Deus. Eu tenho que buscar menos para mim e mais para as pessoas. Os homens hoje buscam, cada um busca para si. Cada um corre para a sua casa e a minha casa fica vazia. Então, o derramar do Espírito Santo, o avivamento que vem sobre essa igreja, é para que nós possamos servir com amor. Então, daí os dons são repartidos, nós falaremos línguas, nós profetizaremos, nós expulsaremos demônios, nós curaremos enfermo. Tudo isso para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. É tempo de milagre, é tempo de sinais e maravilhas. E o avivamento, ele traz sinais e maravilhas no meu povo, sobre todo aquele que busca para o que é útil. Deus não se revela a curiosos. Aqui começa um tempo de promessa, de avivamento na minha vida e na sua vida, e nós temos que preparar o vaso para que o vaso seja cheio. É necessário que cada um se examine a si mesmo, e que cada um deseje, cada um peça para Deus para aquilo que realmente deseja fazer. É um tempo que no meio do povo Deus vai estar levantando profetas em visões, em profecias, em sinais, em maravilhas, para que o nome de Jesus Cristo seja revelado, seja testemunhado diante de todos, em nome de Jesus.